Amém. Poderoso esse nome é, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, permaneça de pé só mais um pouquinho. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 16. A partir do versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Amém. É um grande prazer estar aqui com os irmãos mais uma vez. Obrigado, pastor Safo, pelo convite. Mas eu sei que a responsabilidade também é bem grande, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e fale conosco nessa tarde. Você crê nisso? Amém? Atos 16, versículo 6 em diante diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Irmãos, mantenha sua Bíblia aberta, tá? Por favor. Vamos orar rapidamente. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de estar na tua casa. Ó Senhor, nós já te louvamos agora com as nossas canções, e nós queremos agora te pedir, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, às nossas mentes, que o nosso coração seja um terreno fértil, onde essa palavra seja plantada, venha germinar e dar fruto. Senhor, transforma-nos através da renovação da nossa mente nessa tarde. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Amém. Só para mim não esquecer no final, depois eu acabo esquecendo, eu trouxe aqui alguns livros, tá? Os livros que Deus nos deu o privilégio de escrever. Está aqui o livro Decisões, para o jovem que pensa hoje no amanhã. Então, você jovem, adolescente, que está na fase aí das decisões importantes da vida, esse livro é importante para você. E esse aqui está o nosso último livro, Vida.com, por uma vida digitalmente saudável, tá? Esse livro aqui eu só recomendo para quem tem celular ou usa a internet. Se você não está em nenhuma das duas situações, você não precisa ler, tá bom? Irmãos, vamos à palavra. Nessa tarde, né, eu gostaria de falar aos irmãos sobre encontros com Jesus. O texto que nós lemos aqui, ele introduz uma série de encontros que algumas pessoas tiveram com Jesus. E se eu fosse perguntar nessa tarde, quem aqui já se encontrou com Jesus? Eu acredito que todos diriam sim, graças a Deus. É por isso que eu estou aqui. E se eu fosse perguntar como foi esse encontro, talvez nós teríamos aqui inúmeras versões diferentes. Porque o encontro com Jesus, ele é pessoal. Cada um recebe de uma maneira. Cada um tem o seu encontro particular com Deus. E muitas vezes, nós até queremos que algumas pessoas tivessem um encontro que nós tivemos. E às vezes a gente até tenta forçar a barra, sabe? Fala assim, faz isso, vai em tal lugar, lê tal coisa, escuta tal música, escuta tal pregação, que você vai encontrar Jesus lá. E pode ser que aconteça, mas muitas vezes não vai ser do mesmo jeito. Porque, como eu disse, o encontro de Jesus é algo pessoal nas nossas vidas. Eu tive os meus, você teve os seus, e nós teremos muitos outros ainda, e cada encontro é especial, e cada encontro é importante, né? E nessa tarde, eu gostaria de falar desses 3 encontros aqui. Mas antes da gente chegar lá, né, deixa-me passar um pouco do cenário ali. Paulo chega com a sua caravana missionária em Filipos. E não há como dizer que Deus não estava naquilo ali. Não há como dizer que Deus não interferiu naquela viagem. Porque não fazia parte dos planos de Paulo e seus companheiros ali passar por
por Filipos. E se você vai ler a partir do versículo 6, o Espírito Santo está direcionando eles, não é para cá, não é para é para lá, vai para lá, não, aqui não. Aí depois vem visão, vem sonho, até que eles chegam a Filipos. E, oxalá, se nós tivéssemos essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo como o apóstolo Paulo. Imagina ter um GPS o tempo inteiro gritando no seu ouvido, vai lá, faz isso, fala aquilo, posta aquilo outro, É isso que nós temos que buscar para nós, irmãos. Essa sensibilidade, esse direcionamento integral por parte do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Então eles chegam em Filipos, e chega lá em Filipos, o apóstolo Paulo não está lá para se apresentar. O apóstolo Paulo chega a Filipos para apresentar alguém muito mais importante, para apresentar alguém que poderia mudar a vida daquelas pessoas, para apresentar alguém que não só queria, mas que mudou aquela cidade. O apóstolo Paulo estava ali para apresentar Jesus Cristo. E nesse texto nós vemos 3 encontros diferentes, e que pode ser que algum deles você se identifique, ou talvez até os 3, eu não sei, mas que servem para nós como reflexão sobre o que Deus pode fazer, como Ele pode se revelar a nós. Amém? Você está preparado então? Vamos para o primeiro encontro? Leia comigo o versículo 13 em diante. Diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Irmãos, o primeiro encontro narrado aqui acontece através da exposição da palavra. E como isso é maravilhoso, olha só, Deus encontra pessoas quando a palavra dele é pregada. Pessoas encontram Jesus quando ouvem a palavra dele. Olha que maravilhoso isso. O texto fala que tinha uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura, mulher temente a Deus. Esse temente a Deus aqui, talvez houvesse uma inclinação à religiosidade, talvez fosse alguém que conhecia Deus, tinha um conhecimento das Escrituras, mas não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, então faltava algo a ela. Talvez alguém que foi na igreja durante toda a sua vida, mas que não conhecia Jesus. E quantas pessoas nós vemos assim? Pessoas que vão à igreja desde criança, mas vão conhecer Jesus de verdade na adolescência, na fase adulta. Graças a Deus, eu nasci num lar cristão, mas eu só tive o meu encontro pessoal com Jesus na minha adolescência. E isso é importante, que como diz aquele jargão pentecostal, Deus não tem neto, Deus tem filho. Então nós precisamos todos nos encontrar com Jesus para que nós possamos ser também adotados como filhos, amém? Então o texto vem dizendo que Lídia ouviu a palavra, e quando ela ouviu a palavra, alguma coisa aconteceu, ô glória. Então da mesma forma, meus irmãos, tem muita gente que conhece Jesus assim, vem na igreja, uma hora as coisas acontecem. Uma hora a palavra encontra descanso e aquela pessoa então tem a sua vida transformada. Ô glória! E é por isso que então nós temos que chamar o pessoal para ir para a igreja. É por isso que a gente chama os familiares, os vizinhos, os amigos, os colegas, fala, vamos na igreja. O que você vai fazer? Fala, vamos lá para você se encontrar com Jesus. E como é que vai ser esse encontro? Através da palavra de Deus. E olha que as coisas aconteceram muito rápido na vida de Lídia. Ela encontrou Jesus e logo batizou ela e toda a sua família. E mais tarde, a casa de Lídia se tornou uma igreja.
E mal sabia ela que seria a primeira igreja da Europa. Olha que maravilhoso. A primeira igreja europeia se encontrava na casa da irmã Lídia. Oh, glória. Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela produz refrigério. Em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, o que já foi designado Jesus. Lembra o dia que você se encontrou pela primeira vez com Jesus? Você sentiu uma paz que você nunca sentiu antes, não foi? Parece que tirou um piano das costas. Você sentiu um refrigério muito profundo. Melhor que qualquer banho refrescante. Melhor que qualquer bebida gelada. Porque foi um refrigério na alma. Oh, glória! Então, meus irmãos, será que os nossos familiares que ainda não conheceram Jesus não precisam sentir isso? Será que lá os colegas do trabalho também não precisam ter isso na vida deles? Será que os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que nos cercam também não precisam sentir esse refrigério na alma? Então nós temos que ser os instrumentos de Deus na vida deles, convidando eles para a igreja, convidando eles para as atividades da igreja, lendo a palavra para eles, pregando a palavra para eles, ministrando no coração deles, para que então eles também tenham o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Amém? Vamos para o segundo encontro, amém? Vamos lá. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Glória a Deus. Então o primeiro encontro é através da palavra. E ele acontece quando a gente obedece, que está lá em 2 Timóteo 4:1, né? Pregando a tempo e fora de tempo. Quando nós somos bons obreiros que manejam bem a palavra da verdade, amém? Mas o segundo encontro é um negócio mais hard rock. O segundo encontro é aqueles assim que deixam a gente assustado, inspirado. Porque o segundo tipo de encontro que nós temos aqui é através da experiência de cura ou libertação. Ah, certamente você já conhece alguém assim. Certamente você já ouviu o testemunho de alguém que usava drogas e que hoje teve a sua vida totalmente transformada. Certamente você já ouviu o testemunho de alguém que foi curado de um câncer ou de uma outra doença gravíssima e que hoje serve a Jesus por causa daquela experiência, por causa daquele encontro especial. Talvez você já ouviu o testemunho de pessoas que viviam possessas, pessoas que viviam endemoniadas, mas então elas receberam a libertação e hoje são mensageiros do Senhor. E hoje são pregadores, evangelistas, missionários. E esse também é uma forma de se encontrar com Jesus. Por que não? O texto diz que tinha uma menina adivinhadora. Que ela tinha um espírito de adivinhação, que com certeza não era de Deus. E é engraçado, mas é verdadeiro. Até o diabo sabe quem é cheio de Espírito Santo, gente. Então, aquela menina via a caravana passando, lá vão os filhos do Deus Altíssimo. Talvez ela até obrigada a falar isso, não sei. Por que ela falava? Mas lá vai os filhos do Deus Altíssimo. Ou seja, havia uma autoridade investida na vida de Paulo e dos seus companheiros ali. E da mesma forma nós devemos buscar essa autoridade, amém? Para que nós não sejamos surpreendidos, como aqueles, né, que foram expulsar o demônio, né? Eu expulso em nome de Jesus a quem Paulo serve.
Então o demônio disse: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês? Que eles também nos conheçam como pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Então o que aconteceu? Depois daquele incômodo, depois de muitos dias, aquela menina fazendo aquelas menções, Paulo vira para ela e fala: não dá não, olha só, em nome de Jesus, sai. E aquela menina foi liberta. Glória a Deus, aleluia. Ela recebeu a libertação. Ela teve um encontro com Jesus diferente, mas teve. O texto não fala se ela foi para a igreja. Talvez ela até congregou lá na casa da irmã Lídia, junto com os outros irmãos lá. Mas de fato ela se encontrou com Jesus naquele dia. Hoje talvez a gente não vê tanto isso, mas isso não significa que não aconteça. Deus pode usar você para libertar pessoas endemoniadas, pessoas enfermas. Deus pode usar você para ministrar a cura na vida das pessoas, amém? Você crê nisso, irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas aquele encontro trouxe algumas consequências graves. Por quê? Porque o texto diz que aquela menina, ela dava lucro aos seus senhores. Se eles sabiam ou não que ela era adivinha por causa de demônio, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que depois que ela foi liberta, o negócio ficou feio para Paulo e Silas. Porque eles estavam dando muito mais valor ao lucro do que a alma daquela jovem, do que a vida daquela jovem. E hoje em dia temos muitas pessoas com valores invertidos. Tem muita gente que está pouco se importando se alguém está doente. Se for da família dele, quem sabe. Tem pouca gente se importando se tem gente endemoniada, se tem gente precisando de uma oração. Não afeta ela. É igual como eu sempre digo, né? Nos dias de hoje nós temos sido fortemente provados, né? Porque todo culto tem um pedido de oração, de gente que está internado, de gente que está hospitalizado, de gente que está precisando de uma provisão divina. E como é que é feita essa oração? Né? Às vezes é aquela história: vamos orar pela irmã Maria, né? Mas aí, se eu nunca tiver ouvido falar da irmã Maria, é aquela oração assim: Senhor, abençoe a irmã Maria, né? Agora, se a irmã Maria for conhecida, a oração já vai ser diferente. Senhor, irmã Maria precisa da sua atenção, precisa do seu cuidado. Mas agora, se a irmã Maria for minha mãe, Senhor, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia da minha mãe. Quando todas as orações deveriam ser assim. Como todas as orações deveriam ser com compaixão. Porque afinal, nós somos todos da mesma família. Amém? Então nós devíamos nos importar mais com os membros da nossa família, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas isso não é de hoje não, gente. A Bíblia fala, lá em Lucas 8, que Jesus orou por um jovem, que a gente conhece ele como o jovem gadareno, e ele foi liberto. E era um cara daqueles, da pesada, que ninguém queria chegar perto, que todo mundo tinha medo dele. Mas vocês lembram o que aconteceu naquele episódio? Jesus curou ele, mas fez com que 300 porcos se atirassem do penhasco. E o que aconteceu? Teve gente que se importou mais com os porcos do que com quem foi salvo. Mais com os porcos do que com quem foi liberto. E ele até fala: Senhor, deixa eu ir com você. Talvez ele até diga, né? O pessoal está mais importando com porco do que com gente. Mas Jesus diz: não, fica aí e anuncia para eles o que aconteceu na sua vida. Por isso é que esse pessoal é o pessoal que tem mais autoridade para falar a respeito. O pessoal que teve uma experiência profunda, ele vai falar com propriedade. Ele vai falar com autoridade. Que se Jesus o encontrou, ele também pode encontrar outros na mesma situação. E talvez até piores. Oh, glória.
Então, meu irmão, minha irmã, nós também precisamos orar por pessoas doentes e presas. Você conhece alguém preso às drogas? Você conhece algum alcoólatra? Algum dependente químico? Você conhece alguém que está enfermo? Você conhece alguém que está preso fisicamente mesmo, por causa de crime? Ou talvez alguém preso espiritualmente? Pois é. Nós devemos orar em nome de Jesus, para que essas pessoas sejam libertas, para que essas pessoas sejam curadas, e que elas tenham um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Amém? E no final nós vamos orar por elas, amém? Sei que você lembrou de alguém aí. E no final nós vamos orar por elas, amém? Glória a Deus. Vamos para o último encontro? Terceiro e último encontro. Vamos lá, versículo 27. O carcereiro despertou do sono, e vendo as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando para sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Vamos recapitular. O primeiro tipo de encontro que nós vimos aqui é o encontro através da palavra. O segundo encontro foi através da experiência de cura e libertação. E agora o terceiro encontro nós temos aqui através do quê? Do testemunho dos crentes. Oh, glória! Irmãos, sabe quando... Sabe a conversão... deixa eu explicar aqui, deixa eu tentar. Sabe quando um cônjuge enxerga a mudança de vida na vida do cônjuge que conhece Jesus? Sabe quando um pai nota que o seu filho está diferente, mas diferente para melhor? Sabe os filhos que veem os seus pais seguindo a Jesus a vida inteira? Tudo isso aí são coisas que inspiram essas pessoas, os espectadores, a também se encontrar com Jesus. Sabe o trabalho que está cheio de gente corrupta, mas tem um cara diferente lá, um crente? Sabe lá na faculdade, onde está todo mundo colando, mas tem um cara que de jeito nenhum ele vai fazer isso? Então, são essas pessoas que inspiram outros encontros com Jesus. São o testemunho dessas pessoas que ajudam com que outras sejam salvas. Olha que maravilhoso. Então, Paulo e Silas foram açoitados. Eles foram presos injustamente. Então, eles já tinham muito motivo para reclamar, para protestar. Talvez eles poderiam mandar uma mensagem, né? Ó, junta toda a igreja de Filipos e vem para frente do quartel protestar pela nossa prisão. Mas eles não fizeram nada disso. Naquela época não tinha rede social, né? Talvez o pessoal da igreja podia fazer barulho nas redes sociais. Mas não. O versículo 25, ele vai dizer o seguinte, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha só. Não era para eles estarem ali. Eles não tinham culpa nenhuma. Eles não deviam nada para a sociedade, mas eles estavam presos. Mas já que eles estavam presos, o que eles foram fazer? Foram dormir para descansar? Apanharam, deviam estar exaustos, feridos.
Podia estar chorando, que não teria nenhum problema se eles estivessem chorando. Mas o versículo 25 diz que perto da meia-noite, eles estavam cantando e orando. Oh, glória! Né? Numa live do Caminhar, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Que música será que eles estavam cantando, né? A gente fica curioso, né? Talvez algo ali de Romanos 8, 31 em diante lá, que diz que é cântico da vitória, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Enfim, o que será que eles estavam cantando? Né? Talvez aquela canção lá do Trazendo a Arca, né? Se tentam destruir-me, provando contra a minha fé, enfim, não sei. Mas aquilo chamou a atenção. E o versículo 26 vai dizendo que aquilo não chamou a atenção, não foi só de quem estava ali, não. O versículo 26 vai dizer que houve um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. As portas são abertas e as cadeias se soltam. E aí duas coisas absurdas acontecem. A primeira é que o carcereiro está dormindo. Teve um terremoto e o carcereiro está dormindo. Você viu? Você viu como é que começa o versículo 27? O carcereiro despertou do sono, depois do terremoto. Na hora que ele acordou, já estava tudo aberto. E a segunda coisa incrível que acontece é que ninguém foge. Como é que isso acontece, gente? As cadeias abertas, os presos não fogem? É porque tinha uns crentes lá dando testemunho. É porque tinha uns crentes que falavam assim, nós não vamos, vocês vão? Talvez outros fossem assim, foi eles que fizeram a cadeia abrir, por que eu vou fugir? E eles vão ficar. Então ninguém foi embora. E então quando o carcereiro acordou, depois do terremoto, e viu aquela cena toda, ele falou assim, eu vou morrer de todo jeito, então deixa eu me matar logo. Então Paulo, faz isso não. Está todo mundo aqui. Então ele não teve outra resposta. Ele se lançou aos pés de Paulo e falou assim, me explica o que está acontecendo. Como é que eu faço para ser salvo? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ser assim. Mesmo que tudo colabore para que a gente faça o errado, mesmo que o nosso senso de justiça, às vezes distorcido, fala assim, é a lei da compensação. Você foi preso injustamente, você pode fugir justamente. A gente permaneça fiel, porque Deus tem um propósito na nossa fidelidade, amém? Houve um tempo que eu trabalhava numa empresa, e que eu fui grandemente perseguido. Tinha uma pessoa lá que não gostava de mim de jeito nenhum. E ela pediu para o chefe me demitir, não foi uma nem duas vezes, não, foram várias. Mas foram muitas. E ela fazia isso, mas escondidas, depois ela começou a fazer as claras mesmo, sabe? Perseguia firme, sabe? E aí eu tive várias chances também de prejudicar essa pessoa, mas eu nunca faria isso. O temor a Deus não deixava, porque a vontade da carne era grande, irmãos. Ixi, isso era. Mas a gente não retrucava. E aí algumas pessoas falam assim, isso é muito trouxa. Ele não está nem aí para você. Ele quer que você se exploda, que você se prejudique, mas você não tem coragem de retribuir. Eu falei, não. Eu aprendi que a gente não retribui o mal com o mal. E aí, então eu saí dessa empresa um tempo depois, né? E passou aí, eu acho que um ano, eu recebo uma ligação. Oi, Eberson, tudo bem? Então, sabe o que é? Eu vou casar sábado. Vai ser uma cerimônia simples, sim, só para a família mesmo. Mas o que acontece é que o pastor que ia celebrar o casamento não vai poder ir. Você poderia ir lá celebrar o nosso casamento? E eu fui. Fui lá, celebrei o casamento. Mais tarde eu comecei a receber umas fotos, né, do pessoal que trabalhava. Como é que você teve coragem? A pessoa te fez mal a vida inteira, você vai lá abençoar um dos dias mais felizes da vida dela. Eu falei, por que não?
Nós não devemos guardar ressentimentos. Nós não devemos fazer mal aos outros porque fizeram mal para a gente. Mas é o nosso testemunho que vai levar essas pessoas para se encontrar com Jesus, amém? É o nosso testemunho que vai ajudar que essas pessoas sejam salvas, amém? Glória a Deus, aleluia. De maneira semelhante, irmãos, nós temos um exemplo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 ao 10, onde Paulo está dizendo o seguinte: olha só, eu tenho algumas coisas para falar de vocês, mas eu nem vou ficar falando muito de dar testemunho, não, porque nisso vocês já são muito bons. Porque o exemplo de vocês repercutiu e influenciou os cristãos na Macedônia, na Caia, em toda parte. Oh, glória! Imagina só. Imagina que a gente chega e fala: ó, eu até ia falar para vocês aqui sobre santidade, mas não vou falar disso não. Isso vocês já sabem, isso vocês já vivem. Não ia ser algo maravilhoso, não ia ser um grande elogio. E é isso que nós temos que buscar, irmãos. É um testemunho íntegro, fiel. Porque os tessalonicenses estavam influenciando as pessoas ao seu redor. As pessoas olhavam para eles e queriam ser igual a eles. Está certo que nós não temos discípulos. Nós somos todos discípulos de Jesus, né? E até no discipulado, né, a gente tem treinado alguns líderes, eu sempre falo: ó, vocês não são meus discípulos. Eu posso ser o discipulador de vocês, mas vocês são discípulos de Jesus. Porque se vocês me olharem como modelo, eu vou falhar. Então, olhe para Jesus que vai dar certo. Olhe para Jesus que Ele é o exemplo perfeito. Mas isso não quer dizer que eu também não tenho que me esforçar a parecer com Ele. Porque esse é o chamado para todo cristão, amém? Todos nós fomos chamados para seguir Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, as pessoas ao nosso redor precisam saber que nós somos diferentes. Nós não fazemos o que está na moda, mas aquilo que glorifica a Deus. Nos dias de vitórias, nós glorificamos a Deus pela vitória alcançada, não é mesmo? Amém? Glória a Deus. Mas nos dias difíceis, nós também glorificamos a Deus, sabendo que Ele tem sempre o melhor para nós. Amém? Então, que a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos, vejam o que Ele fez em nós e se sintam inspirados a também confessar Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, concluindo, nós vimos aí 3 encontros muito diferentes. Uma mulher comerciante, uma jovem adivinhadora e um funcionário público. E nós vimos aí, talvez, classes sociais diferentes, né? Uma menina era escrava, a outra era comerciante. Nós vimos aí gêneros diferentes. Nós vimos aí cenários diferentes. Mas todos eles se encontraram com o mesmo Deus para fazer parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, amém? Então isso nos mostra o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas. Então não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é letrado ou se você é ignorante, Deus quer se encontrar com você. Amém? Você crê nisso? Então, se você crê nisso, fique de pé no seu lugar agora, por favor. Glória a Deus. E Deus quer se encontrar e continuar se encontrando com você. Você crê nisso? Amém? É bom encontrar com Jesus, não é mesmo? Certamente você veio aqui nesse propósito. Então, nesse momento, nós vamos orar. Eu quero que você se desligue do que está acontecendo ao seu redor. Se desligue do que vai vir depois, né? Depois do culto. O que acontece? Isso a gente pensa depois do culto. Eu gostaria agora de lembrar que Jesus morreu na cruz do Calvário, não para que nós tivéssemos encontros eventuais, mas que nós nos encontrássemos com Ele de eternidade em eternidade. Aleluia. E que os nossos encontros também inspirem as pessoas ao nosso redor a se encontrar com Ele. Então eu não sei como é que você tem se encontrado com Ele nos últimos dias, mas que
essa palavra seja um instrumento para que você se encontre com Ele. Que essa oração seja um instrumento para que você se encontre com Ele. E que o seu testemunho seja também um instrumento para que as pessoas ao seu redor se encontrem com Ele. Amém? Não deixemos de pregar a palavra, não deixemos de orar pelos que estão presos, pelos que estão enfermos, e não deixemos de dar testemunho, porque é assim que as pessoas vão ver Jesus. Eu tenho dito por onde eu tenho passado que as pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus. Elas estão querendo ver Jesus. E elas vão ver Jesus quando elas olharem para nós. Amém? Feche seus olhos agora. Senhor, obrigado pela sua palavra. Oh, Jesus, como é bom encontrar-se com o Senhor. Seja na sua casa, seja na nossa casa, seja na rua, no trabalho, onde quer que nós estivermos, os encontros contigo são maravilhosos, são únicos. Ó Senhor, e nós não queremos ser egoístas a ponto de desejar isso só para nós. Ó Senhor, nos ajude a pregar a palavra para que as pessoas ao nosso redor também te encontrem através da palavra. Senhor, nos dê ousadia para orar pelos enfermos, pelos possessos, pelos presos, para aqueles que precisam de libertação, de cura, para que eles também possam se encontrar com o Senhor. E acima de tudo, Senhor, nos ajude a ser íntegros, nos ajude a testemunhar o Evangelho através das nossas ações, para que assim, Senhor, as pessoas ao nosso redor também se inspirem a se encontrar com o Senhor. Essa é a nossa oração nessa tarde, Senhor, e nós cremos sim, que o Senhor pode e vai fazer grandes coisas através da Tua igreja, Senhor, e assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém?